Olá, está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. O assunto de hoje guarda a relação entre direito, filosofia, direito ou filosofia no direito. Talvez essa seja a expressão mais adequada para esse assunto. E o meu convidado, para tratar de um tema tão complexo e importante na sociedade jurídica brasileira e internacional, é o professor Jaci René Costa Garcia. O professor Jaci é doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é nosso professor aqui do curso de Direito da Unifra e também mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Inicialmente gostaria de agradecer o convite ao professor Cristiano, a possibilidade de estar aqui discutindo algumas questões que me são afetas ao meu dia a dia, ao meu trabalho. E gostaria também de externar o meu agradecimento ao Centro Universitário Franciscano, especialmente nas comissões que aprovaram esse meu afastamento, e dizer que realmente foi um período de 2 anos e meio aí de estudos bastante intensos, né? E acredito que bastante produtivos e que provavelmente o que se espera, né, que se tragam, irão trazer assim uma condição talvez um pouco diferenciada no dia a dia a partir da conclusão desse curso. Bom, professor, para que podemos dar início a essa conversa, na sua percepção, qual é a importância de se falar em direito e filosofia, ou numa filosofia no direito? Registrando que essa a disciplina de filosofia geral e de filosofia jurídica são disciplinas da matriz curricular, disciplinas obrigatórias do curso de Direito. Eu acho que à medida que o acadêmico vai amadurecendo, ele vai entendendo a importância dessa relação entre filosofia e direito. Porque a filosofia ela nos traz justamente essas ferramentas de questionar, de certa forma, o mundo. E o direito é uma ciência de humanidades, né? Uma ciência social aplicada, mas uma ciência eminentemente humana, né? O direito existe para resolver o problema humano, ou alguns dos problemas humanos que se apresentam, né? E a filosofia me parece que auxilia na problematização do mundo. E problematizando o mundo também ela faz com que o direito tenha um olhar crítico, né? E o direito venha a produzir melhores respostas a uma sociedade que também está exigindo das diversas áreas, inclusive do direito, respostas adequadas, respostas a tempo e respostas que atendam os valores de uma determinada sociedade. Me parece que é sempre um desafio trabalhar com essas disciplinas no curso de Direito, como talvez em qualquer outro curso. Mas o que me parece assim, também importante registrar, que o aluno tem que se dar conta que essas disciplinas elas servem como um suporte de apoio para uma série de setores do próprio direito. Eu aí relacionaria com o como se decide, né, ou com a essência do próprio direito, com a estrutura do direito. O senhor compartilha dessa opinião, professor? Me parece assim que o aluno, gradativamente, essa é a intenção nossa, assim, principalmente conduzindo esta disciplina, é que o aluno se dê conta que nós estamos ali para apresentar as teorias, as filosofias do direito, trabalhar com os conceitos do direito, mas demonstrar que esses conceitos são conceitos que têm um campo de aplicação. Esses conceitos eles saem dos próprios textos e eles ganham o mundo da vida. E o aluno precisa lidar com esses conceitos, ora produzindo teses, ora dando uma aplicação efetiva a esse conceito. É o que a gente tanto tem discutido com o próprio texto constitucional, que muitas vezes ele não se efetiva, né? Então o aluno tem que entender que tirar esse texto da alienação e trazer ele para a vida concreta, a filosofia nos parece que é um caminho, não só de elaborar críticas, mas também de enxergar uma dimensão prática, né? Do próprio direito. Eu acho que essa lente a filosofia nos oferece. Nós precisamos entender isso. E esse é um processo que me parece assim que os demais professores do curso também têm contribuído, né? Eu já tenho uma experiência docente aí de 20 anos, acredito, na docência universitária, e tenho entendido que isso tem melhorado. E agora, da minha chegada, já nas primeiras aulas, tive uma impressão assim bastante... Tenho uma visão bastante otimista do próprio aluno do curso de Direito. Acho que ele tem esse entendimento, né? Eu acho que facilmente a gente consegue
trabalhar com ele nessa dimensão teórica, desde que se mostre esse aspecto prático, essa potencialidade de melhorar a nossa prática enquanto jurista, né? Tanto nos processos de decisão, de tomada de decisão, quanto nos processos de escolha, de estratégia, de construção de teses para propor ações novas dentro do direito, né? Mas assim, tu achas que pela tradição do direito, principalmente aqui dos países ocidentais, o positivismo jurídico, principalmente o exegético, em certa medida ele obnubila, ele abafa uma filosofia mais crítica no direito? Tu vê o positivismo jurídico aí como o vilão da história ou não? O problema realmente está num nível outro, por exemplo, no nível do problema da subjetividade, etc., ainda que isso também tenha relação com o positivismo. O que eu entendo é que há uma necessidade, me parece, premente de se repensar o direito. Acho que à medida que o positivismo em si, ele não é um mal em si. À medida que se constrói algo, ali pelo menos eu tenho algo posto, acabado, e necessário que se conheça uma certa dose de profundidade esse positivismo, mas tendo ele eu posso propor novas coisas, né? É como, às vezes eu digo para os alunos, é como um processo de orientação, né? Ao menos eu tenho um ponto, se aquele ponto não é o ponto que eu devo seguir, eu tenho alguém que se coloca e que posta um determinado pensamento com bastante objetividade. Pode ser criticado, deve ser criticado, me parece que sim, mas ele aponta numa determinada direção, que pode não ser a melhor direção. Mas então eu acho que o positivismo ainda traz um certo... Ele é extremamente importante dentro da história da própria teoria do direito, da filosofia do direito, né? Então, acho que é uma matriz que precisa, efetivamente, vem sendo muito discutida, principalmente pelas discricionariedades. Claro. Acaba servindo como um limitador à própria discricionariedade, à própria subjetividade, a lei positivada. Então, se eu estou entendendo o teu raciocínio, né, ele seria basicamente nessa direção. É preferível você apostar no legislador aí do que apostar na subjetividade do intérprete, por exemplo, dele dizer o direito como ele quer, sem padrão jurídico algum. Em certa medida, ele se coloca assim, né? Se coloca algo centrado na figura do legislador. Mas mesmo assim, com essa roupagem que ele veste a realidade, com essa codificação da realidade, essas respostas prévias dadas a problemas que surgem, que muitas vezes não são adequados a essa resposta prévia, mesmo assim ele ainda guarda uma certa margem discricionária ao intérprete, restringe um pouco. Esse foi talvez o objetivo, restringir a discricionariedade do intérprete. É um marco aí, já apontava algo problemático, né? Ainda que não consiga prever todas as hipóteses de aplicação, obviamente. Exatamente. Né? A lei não tem condições de prever tudo que vai acontecer no mundo do fato. E a outra questão também que surge é que o campo semântico de um signo linguístico ou de uma norma positivada, ele permite, às vezes, um leque de interpretações. Não tem essa dupla contingência, diria, né? Uma que ele não consegue dar conta. A vida é sempre mais complexa do que as possibilidades que nós temos de prever a própria vida. Não conseguimos prever a vida, dada a complexidade da vida. E a segunda questão é que o signo também ele não consegue vestir com absoluto rigor todas as hipóteses que se apresentam. Mesmo hipóteses já previstas, há sempre uma margem de subjetividade presente que permite, com determinados contextos, dar uma interpretação diferente. Por isso que positivistas mesmo podem chegar a respostas diferentes em situações semelhantes, né? Interessante que isso justifica por que as pessoas às vezes não entendem por que determinado juiz decide de um jeito e outro decide por outro. Sem sombra de dúvida, essa disparidade tem relação com isso que você está dizendo. Sim, mesmo que nós tenhamos dois juízes positivistas, nós poderíamos ter duas respostas de juízes que adotam esse modelo a julgar respostas diferentes. Isso não necessariamente significa que as duas respostas estão corretas. Exatamente, poderia ter uma terceira mais qualificada, né, dentro dessa situação, né? Exatamente. Mostra o quanto é complexo essas questões, são questões que nós precisamos repensar, né? Eu acho que os professores, e aí a partir desse mote de abordagem filosófica, ele me parece que ele tem esse potencial de unificação do próprio curso de Direito, né? A própria filosofia, quando falamos filosofia e direito, parece que nós conseguimos dar uma unidade
uma unidade é o próprio programa do curso de Direito, né? Sim. As próprias disciplinas. Parece que aí é um ponto de encontro, né? Claro. Porque é um ponto de encontro crítico, um ponto de encontro de discussão, de ideias e um ponto de encontro de filosofias, né? Filosofias partem. Né? É uma espécie de um corte transversal aí, né? Que atravessa o curso e que vai gerando uma espécie de coerência, inclusive, no que o aluno vai avançando, ele vai se dando conta dessa necessidade de integridade e da própria coerência em relação ao curso, que, aliás, creio que são duas palavras que no segundo bloco aí a gente vai enfrentar de forma mais decisiva. Porque aí já entra especificamente um pouco mais naquilo que eu venho trabalhando, né? Dentro da tese, né? As Sim. ideias que... Mas as pessoas têm a percepção, Jaci, de que o direito é constituído exclusivamente pela lei positivada, né? Pelos códigos. Talvez a pessoa que não trabalha com o direito, ou até muitas que trabalham, partem do pressuposto que o direito é um conjunto de regras positivadas e ponto. Que por exemplo, a jurisprudência não assume um papel nisso, a própria doutrina não assumiria um papel nisso. E tu vê essa relação entre, né, o sistema do direito como um todo, como um complexo, como um sistema complexo de regras e de princípios, como algo que depende de uma filosofia crítica, até no que tange a própria concretização do texto constitucional? Eu acho que, assim, gradativamente, os juízes, os intérpretes, os advogados, aqueles que operam o direito, eles têm se dado conta de que trabalhar com essa complexidade toda que o direito se tornou hoje, necessita de um aprofundamento ou de um modelo filosófico para que a gente não venha se perder nesse cenário. Porque o cenário também, existem respostas dentro do direito que são bastante pragmáticas, quer dizer, que olham um contexto. Quer dizer, então, as próprias evoluções da linguística hoje nos dizem que há muitos sinais vindos do externo. Quer dizer, há toda uma linguagem posta pelo próprio mundo. Então, isso significa que o próprio caso concreto, às vezes, além de princípios, regras, existe um contexto que está dialogando também com o intérprete e que está dizendo coisas. Então, quer dizer, esse nível de complexidade, lidar com esse nível de complexidade, exige, me parece, cada vez mais do jurista dizer que estudar é para sempre. Nós academicamente já sabemos disso, claro. Né? Mas me parece que a própria prática, os juízes nos tribunais, os próprios desembargadores, ministros, estão entendendo que há uma necessidade para dar conta dessa complexidade, das provocações, porque nós advogados também é que levamos as questões do judiciário com um nível de complexidade que nós conseguimos elaborar e conseguimos compreender, e eles precisam compreender isso. E agora com as reformas do Código de Processo, eles vão ter que enfrentar efetivamente as teses. Sim. E para enfrentar as teses precisam de um conhecimento, né, aprofundado. Agora tu vê que talvez um dos grandes problemas aí dessa relação seja, inclusive, o criado por esses cursos preparatórios de concursos públicos, não, Jaci? Porque ali há um reducionismo no discurso, que, claro, tem um objetivo, mas há um reducionismo. O objetivo é fazer o candidato ser aprovado. Mas, ao mesmo tempo, o próprio discurso e a problematização do discurso ela é reduzida. Há um sistema, talvez, de memorização, né? O que acaba sendo prejudicial depois para a atividade prática do direito. Tu vê também esses concursos, esses preparatórios, esses cursos preparatórios como um problema? Ou, na tua percepção, isso faz parte da jogada? Eu não saberia dizer a resposta. O que claramente a gente identifica é que esse tipo de trabalho que cobra mais memorização e até para ter um nível de objetividade da resposta pela própria comissão que avalia, precisa de um certo nível de objetividade, tem feito com que não tenham sido repensados essas práticas de como fazer a melhor seleção. Eu acho que é possível trabalhar no campo teórico e ter respostas que sejam bem objetivas. Na prova da OAB, que caiu algumas questões de filosofia do direito, eram questões incontroversas. A resposta era a resposta correta. Não havia dúvida. Então, tu pode trabalhar num campo teórico. Claro que exige mais de quem vai elaborar a prova. Talvez nós tenhamos um problema de constituir bancas com capacidade de elaborar boas provas. Definitivamente esse é um tema interessantíssimo. No segundo bloco a gente pode entrar mais
mais a fundo na tua tese, né, que é o teu problema de pesquisa do momento. Aí. Pode ser, professor? Pode ser. Então, fique conosco, nós já retornamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Converso com o professor Jaci René da Costa, Jaci René Costa Garcia, desculpa, professor, sobre o tema filosofia no direito, sobre a importância de se falar na relação entre direito e filosofia. O professor, no início do programa, agradeceu a instituição pelo suporte no afastamento, o que realmente deve ser registrado, não, professor? Agora, no que centra a sua tese, a sua pesquisa, que está em fase de conclusão agora, em nível de doutoramento, professor? O trabalho, a gente sempre busca um certo ar de originalidade. Então, a hermenêutica é um dos pontos de estudo dentro da Unicinos, do direito, né? Onde o senhor realiza o programa de doutoramento. Realizo o programa de doutoramento. Então, a contribuição que eu pensei deixar, digamos assim, com o meu trabalho, é encontrar essa hermenêutica já em Kant, porque dentro da Unicinos nós pautamos essa hermenêutica, principalmente filosófica, em Gadamer, e o recorte que se faz é a partir de Dilthey. Então eu busquei dar um passo atrás e estudar essa hermenêutica crítica kantiana, que também tem um ponto de partida que é semelhante à hermenêutica filosófica. Gadamer vai assumir esse aspecto estético do juízo. E aí eu fui estudar duas obras que também são pouco estudadas de Kant. São as obras, eu diria, mais marginais, embora sejam centrais. Uma é a terceira crítica kantiana, que é a crítica do juízo, que é a crítica da faculdade de julgar, onde ele vai explorar justamente isso, a questão do belo, que é um juízo estético, e concomitante a questão da faculdade de julgar, e vai tentar criticar essa faculdade de julgar, como é que nós nos colocamos diante das coisas. E uma outra obra que eu tenho um interesse muito grande, porque também ela tem um alcance bastante, nas palavras de Kant, pragmático, é a antropologia sob um ponto de vista pragmático de Kant também. Outra obra que não é das obras mais estudadas do autor. Claro, quando eu digo não é das obras mais estudadas, não quer dizer que não existam muitos trabalhos, né? Mas não é aquelas obras que realmente aqueles estudiosos de Kant têm depositado o maior esforço. Então essa obra Antropologia também ela me coloca num contexto da vida. Ela vai trabalhar a ética, ela vai trabalhar essa ideia de um direito internacional, também busca muito suporte, essa ideia do cosmopolitismo, já vai estar dentro de Kant, dessa questão. Então, quer dizer, ele é um homem inserido num contexto da vida, é um homem no mundo. Então, esse recorte kantiano, que parece que é pouco desenvolvido, foi o que eu busquei trazer com essa minha tese, olhar a partir da estética, dessa crítica da faculdade de julgar, dizer como é que nós podemos, efetivamente, emitir juízos, e como é que esse juízo individual ele pode ser
intersubjetivo, como é que ele pode ter um aspecto, alcançar um campo pragmático e intersubjetivo. Parece que Kant já vai nos dando pistas disso. Claro que ali efetivamente mais tratando do juízo do belo. Mas aí encontrei autores que eu já tinha um contato anterior de obras deles, né, que considero também autoridades dentro de Kant, que me permitiriam fazer esse tipo de incursão. Um deles, o professor Jesus Conil Sancho, da Universidade de Valência, onde estive, e trouxemos ele aqui, a Unicinos trouxe ele em São Leopoldo. Sim. Fizemos, inclusive, um seminário de debates na filosofia e trouxemos também para o direito. E agora, por último, o professor Rudolf Macril, que é um professor dos Estados Unidos e que também vinha trabalhando desde os anos 90, esse tipo de perspectiva, quer dizer, um Kant hermenêutico. Porque o Kant é visto muito como um fundador da própria filosofia analítica. Então, esses dois autores estão começando a mostrar, já de longa data, esse Kant também hermenêutico, né? Claro, uma hermenêutica, quando falamos uma hermenêutica em Kant, respeitamos o universo da construção do filósofo, né? Uma hermenêutica, por isso chamaríamos uma hermenêutica crítica. Mas tu visualizas no Brasil, especialmente para quem trabalha com essa relação entre filosofia e direito, uma aproximação maior com a filosofia gadameriana do que com Kant propriamente dito? E o porquê disso, José? A minha questão é a seguinte, é uma questão até que o professor Lenin Streck me fez em aula. Ele me perguntou assim sobre Dworkin, que ponto que eu entenderia que Dworkin é kantiano, ou até qual é o limite desse Dworkin kantiano, né? Quer dizer, isso também me trouxe essa questão de investigar, de certa forma, esse Kant dentro da filosofia dworkiniana. E ali eu encontro um Kant. E é isso que o meu trabalho propõe, de certa forma, fazer esse resgate dessa hermenêutica crítica e mostrar como aparece dentro da filosofia do direito de Dworkin, essa hermenêutica crítica kantiana. Se aparece, como aparece, e até as críticas possíveis a serem feitas dentro do modelo da filosofia do Dworkin, a partir dessa metateoria. Por isso que eu chamaria isso de uma metateoria. Na primeira parte do meu trabalho, eu estou trazendo uma epistemologia como metateoria, e depois uma teoria que, a meu juízo, estaria ligada a essa metateoria kantiana. E aí vou fazer esses contrapontos. Geralmente as pessoas que pesquisam, que fazem esse cruzamento, elas têm como ponto de vista a questão do protagonismo judicial. Geralmente quem penetra, né, nessa discussão tem como foco o protagonismo judicial. Tu também vê esse como um problema e em certa medida a tua pesquisa serve para uma crítica ao protagonismo judicial, ou tu vai para um outro caminho? A minha pesquisa, o foco, a problematização não vai ser essa. Eu sei que tem muitos trabalhos escritos dentro dessa linha, mas ela vai dar suporte para que se diga alguma coisa sobre isso. A partir dela, por isso que me parece que a pesquisa de doutorado também, ela vai ter um fechamento, ela tem que ter um fechamento dentro daquela tese que a gente propõe. Mas ela me parece que permite essa vida futura, né, de investigar outras coisas, né, dentre as quais essa que tem sido objeto de bastante crítica, né, essa atuação parece quase que original, né, essa ideia de protagonismo do direito parece que nasceu comigo, se faz um recorte, né, de tudo que veio antes, de toda uma historicidade, né, que antecede o ato de julgar. Então, acho que sim, que vai dar, que tem condições a partir desse modelo que eu discuto, de se tratar dessas questões, né, que são preocupações relevantes, né? Eu te pergunto isso até porque na histórica relação entre Estado e processo, por exemplo, ou entre Estado e decisão judicial, nós temos diferentes modelos de juiz aí nessa caminhada, né? Nós temos um juiz lá mais próximo do Estado liberal, aquele juiz que reproduzia o sentido da lei. Nós temos um outro modelo de juiz no Estado social, aquele juiz um juiz mais pautado na discricionariedade, talvez, na questão na dificuldade de se desvencilhar dos seus preconceitos. E muito se tem escrito sobre um modelo de juiz aí condizente com o próprio Estado democrático de direito, que me parece, assim, é necessário que seja um juiz diferenciado desses outros modelos. Eu vejo que nós estamos numa espécie de trincheira aí entre aquele juiz
do Estado liberal, aquele juiz reprodutor do sentido da lei, e o juiz boca da lei, né, seria do Estado liberal, e esse juiz discricionário do Estado social. Em que medida, assim, isso passa pelo teu problema? Porque eu vejo, assim, a gente já tinha conversado antes sobre isso, e tu me fala em utilizar o próprio do working nessa construção. Há uma relação direta nisso com o teu trabalho? Assim? A minha investigação, essa final aí, tratando do working, porque o do working tem esse ideal, me parece, de tratar o direito com seriedade, né? Levar a sério o direito. E se levar a sério o direito, me parece que significa também um enfrentamento a esse nível de protagonismo, né? De dizer que não pode ser qualquer coisa. Precisamos entrar dentro de um contexto. E por isso que esse juízo do belo que eu tenho estudado, essa crítica da faculdade, a terceira crítica kantiana, ela pode ajudar nisso, porque mesmo que seja algo, o ato de julgar seja algo individual, porque é uma pessoa que julga, ou um colegiado, mas é um ato que não é tão democrático assim, porque não é toda a sociedade que está ali julgando. Lamentavelmente não é. Né? Então, mas esse ato precisaria ser algo que fosse compartilhado intersubjetivamente. E parece que o juiz do belo nos dá algumas pistas sobre isso, né? O próprio Dilthey vai falar, como falávamos antes, né? Dizer que uma canção é bela em determinada situação está ligada, às vezes, a todas aquelas notas que compõem aquele arranjo musical. Quer dizer, às vezes vai dizer Dilthey que a última nota justifica a primeira, independente da ordem. Quer dizer, nós saímos um pouco daquela situação de aprisionamento à lei, ou dizer qualquer coisa, ou dizer algumas coisas dentro de uma determinada limitação, para dizer algo diante de uma realidade que se apresenta complexa, concreta e com toda uma historicidade já contada, né? Princípios, regras existentes dentro do próprio direito. O ato de vivificar essa realidade é um ato do intérprete, mas é um ato que não fica só sob sujeição do intérprete, é um ato que precisa ter uma condição de compartilhamento, de ser compreendido intersubjetivamente aquele ato. Então, quer dizer, o meu trabalho também anda um pouco nessa direção, embora eu não tenha nesse trabalho, até pelo tamanho que tem que ser o trabalho, né? O trabalho não vai tratar de casos concretos, né? Não vai tratar especificamente de casos concretos. Né? Mas acredito que a teoria ela tem esse campo de aplicação, né? Me parece que um dos desafios de quem trabalha com isso é tornar isso compreensível. Exatamente. Para que depois isso tenha alguma aplicabilidade também. Né? Por exemplo, para quem não é necessariamente da área de direito e filosofia, possa ler um trabalho desse e possa repensar a sua atividade. Essa é uma preocupação que tu tens no momento? Sim. Ou, né, fica mais no plano de, olha, tem que ter uma pré-compreensão para entender isso aqui, senão... Não, tem sido, porque o meu próprio orientador, ele tem sido bastante... tem puxado a minha orelha, digamos, nesse sentido. Claro, né? O professor Vicente Barreto ficar tão teórico. É uma pessoa com uma bagagem, assim, bastante... Se tu conheces ele, bastante tempo na filosofia, e ele procura ele diz, não basta tu compreender o que está dizendo, né? Precisa tornar isso acessível, né? Isso precisa ter uma compreensão. Então, quer dizer, essa é uma das questões que estão me faltando, assim, também para finalizar esse trabalho, é torná-lo, ele já está com uma unidade, né? É fazer essa leitura mais fina e tornar esse trabalho um pouco mais compreensível, né? para um público maior, né? Do que simplesmente aqueles já com a leitura prévia, um pré-conhecimento da filosofia do direito. Então, estamos fazendo esses ajustes aí para que as coisas... Já assim para finalizarmos, talvez um doutorado, um desafio de um doutorado parte de um próprio dilema pessoal nosso. Nós temos um dilema que é jurídico e depois nós temos que enfrentar esse dilema lá na hora de escrever a tese. Eu te pergunto o seguinte, como é que em sala de aula tu tem conduzido isso? Tu está retornando agora, né? São poucas semanas a recém, mas tu já paraste para pensar que tipo de diálogo tu vai ter com o teu aluno para tentar fazer com que ele entenda que essa é uma discussão importante, talvez não necessariamente o próprio foco da tese, mas a relação entre o direito e filosofia, como fazer com que o aluno se seduza por isso? Porque, lamentavelmente, muitos alunos querem o direito posto, né? O direito do código, o direito da prática, e se esquece que na base disso existe uma perspectiva
argumentativa e fundamentativa, que é condição de possibilidade, inclusive, para depois ele exercer com êxito a profissão. Eu acho que na primeira aula, assim, eu já fiz um chamamento agora no retorno, de dizer assim que as leis elas mudam muito. No meu processo de formação, na graduação, houve alteração de uma Constituição, veja, eu sou anos 80, né? Então, no processo, saiu uma carta constitucional e entrou outra no lugar dela. E nós tínhamos todo aquele problema de recepção e depois as leis novas, né? Constitucionalidade, inconstitucionalidade. Quer dizer, então, o que eu digo não é diminuindo a importância das matérias que tratam da legislação, porque é necessário tratar e mostrar a lógica de interpretação lá no direito penal, com tipicidade, materialidade. Todas as áreas do direito têm as suas especificidades, mas eles precisam fazer esse recorte e entender que tem que entender o plano abstrato também que está por trás daquelas áreas. Lá no direito penal, preciso entender muito das questões teóricas que estão por trás do direito penal e que, de fundo, tem questões filosóficas por trás disso. A gente pode investigar Claro. Que existe uma tradição que dá suporte a isso. Que dá suporte a esse tipo de área. Qualquer área vai ter, de certa forma, esse seu vínculo comum com a própria filosofia. E é impressionante como todas as áreas têm esse vínculo, né? Todas têm. Então, isso eu faço até um chamamento a eles, né, dizendo assim, que de nada adianta essa capacidade nossa de memorizar, até vai servir para alguma prova no modelo qual as provas estão se apresentando hoje. Mas isso a gente precisa, às vezes, esquecer uma determinada regra e reaprender essa regra, porque ela vem de uma outra forma. Código de Processo Civil chegando. Quer dizer, então, não podemos ficar presos só àquilo que aprendemos enquanto regra, aquilo que memorizamos. Precisamos ter uma condição de compreender o direito. E talvez o que nos emancipe, nos dê uma condição emancipatória, provavelmente sejam essas leituras mais teóricas, mais filosóficas. Vão nos dar a condição de chegar a um determinado momento, alterou uma lei, nós temos a condição de enfrentar essa lei nova e dizer o que ela quer dizer. Sem sombra de dúvida. Sem depender de outros. De gerar o processo reflexivo. Jaci, esse é um tema interessantíssimo, nós teríamos, né, a possibilidade de falar vários programas sobre isso, porque realmente é um tema que nos é caro. Eu gostaria de te convidar, né, para uma outra oportunidade, talvez depois de defendida a tese, para que a gente volte a conversar sobre isso e te dizer que o programa está de portas abertas. Eu agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui conversando contigo nesse programa e dizer que também estou sempre ao seu inteiro dispor aí para tratar dos assuntos que... O programa agradece, o curso agradece e a instituição também, professor. Obrigado. Bom, esse foi o tema Direito de hoje. Conversei com o professor Jaci René Costa Garcia sobre o tema Filosofia e Direito. Agradeço pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!